bem-vindos a mais uma atividade de capacitação promovida pelo Ministério das Cidades no âmbito do Programa Nacional de Capacitação das Cidades. A qualificação, como todos sabem, é importante para o crescimento pessoal e profissional e representa também um benefício para a sociedade que passa a receber melhores serviços. Este compromisso com a qualificação leva a uma indagação. Estamos preparados para enfrentar os desafios que as nossas cidades apresentam hoje? Elas cresceram de forma acelerada e desigual nos últimos 20 anos. Como dar respostas aos desafios atuais da questão urbana, resolvendo de forma eficiente os problemas técnicos e promovendo o direito à cidade e à inclusão social? Essas questões colocam um desafio para todos os agentes públicos e sociais envolvidos com o desenvolvimento urbano. É necessário formar um profissional com mais capacidade de identificar criticamente os problemas da sua cidade e de atuar decisivamente para promover a redução das desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. O que podemos fazer juntos, governo e sociedade civil, para impulsionar a formação de sujeitos sociais capazes de intervir e colaborar no debate sobre política urbana? A concentração populacional em núcleos urbanos é um fenômeno mundial que se tornou mais agudo nos países em desenvolvimento a partir da segunda metade do século XX. No Brasil, o processo de industrialização transformou as nossas cidades em polos produtivos e de desenvolvimento tecnológico. Os investimentos feitos nos últimos 40 anos na melhoria da infraestrutura de energia, transporte e comunicação facilitaram a circulação de bens e pessoas e aceleraram a migração do campo para os grandes centros. O Brasil era um país agrícola nos anos 60, com uma taxa de urbanização de apenas 44,7%. Hoje, a taxa é de aproximadamente 80% do total da população. Existe, porém, forte diferenciação entre estados e regiões brasileiras. Enquanto em alguns estados, como Maranhão e Pará, a taxa de urbanização ainda está em torno de 50%, em outros, como São Paulo e Rio de Janeiro, supera 95%. A estrutura fundiária das cidades se desenvolveu dividida entre alta concentração da propriedade de um lado e do outro pela existência de ocupações irregulares como favelas e assentamentos. Ao mesmo tempo, a prática histórica da socialização dos custos com privatização dos benefícios fez com que os interesses do setor privado prevalecessem, na maioria das vezes, frente aos interesses públicos. Outra herança da desigualdade foram as estruturas de poder, que nas cidades reproduziram a concentração histórica da propriedade e da riqueza, instituindo redes de clientelismo. As cidades cresceram, mas os investimentos públicos e privados em infraestrutura física, como moradias, saneamento, transporte público, e em infraestrutura social, como educação, saúde, lazer, não foram suficientes para atender às necessidades da população urbana cada vez maior. Um exemplo disso é a falta de moradias no Brasil, que hoje é da ordem de mais de 6.400.000 nas áreas urbanas, de acordo com os dados mais recentes do IBGE. 90% do déficit habitacional está concentrado nas faixas de renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. O déficit é também qualitativo. 1/4 do total de domicílios urbanos não possui pelo menos um dos serviços públicos: abastecimento de água, coleta de lixo, rede de esgoto ou fornecimento de energia elétrica. As cidades brasileiras e as regiões metropolitanas enfrentam um desafio sem precedentes de mobilidade urbana, cujo aspecto mais importante é a queda da eficiência do transporte coletivo e a opção pelo transporte individual. É uma condição socialmente insustentável, porque implica na necessidade de mais investimentos na malha viária. Representa também um preço alto demais pelos congestionamentos, os acidentes de trânsito e a poluição ambiental crescente.
os investimentos em serviços de saneamento básico repetem o padrão da desigualdade nas cidades. O percentual de municípios que dispõem de serviços de abastecimento de água melhorou, passando de 95,9% em 1989 para 97,9% em 2000. Última estatística disponível do IBGE. Mas foi um crescimento desigual que não atendeu às necessidades de algumas regiões brasileiras. No caso de esgoto coletado por rede pública em área urbana, cerca de 70% dele carece de algum tipo de tratamento. A porcentagem de domicílios que destinam o esgoto diretamente para valas, rios, lagos ou oceano cresceu nos últimos anos de 4,2% para 5,1%. E quanto ao lixo, a maioria dos municípios destina o que coleta para depósitos a céu aberto. Apenas 8,2% dos municípios têm programa de coleta seletiva. As metrópoles concentram os problemas sociais, cujo lado mais evidente e dramático é a explosão da violência. Ela é exacerbada pela segregação territorial que separa classes e grupos sociais em espaços de abundância e de exclusão. Essa segregação provoca também exclusão do acesso às oportunidades de trabalho, de renda e de escolaridade. São populações inteiras fragilizadas e submetidas a situações de risco diário. Vamos conversar agora sobre algumas respostas para que se possa enfrentar todos esses desafios. Uma delas tem origem na sociedade brasileira. Desde os anos 60 e com mais ênfase na década de 80, a reforma urbana foi o grande tema mobilizador dos movimentos comunitários urbanos. Várias experiências sociais voltadas para a busca de soluções dos problemas urbanos ocorreram nas cidades brasileiras a partir de 1985, construindo uma consciência política crescente da questão urbana. A redemocratização do país permitiu a aglutinação dos movimentos comunitários pela reforma urbana. Junto com o movimento sindical, eles apresentaram uma emenda constitucional de iniciativa popular na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A questão urbana foi incorporada à Constituição e representou uma grande mudança porque definiu a função social da propriedade urbana e das cidades. Nos anos seguintes, o movimento pela reforma urbana realizou manifestações para exigir a aprovação de um projeto de lei denominado Estatuto da Cidade. Aprovado em 2001, o Estatuto se tornou um marco definitivo da nova concepção social das cidades. O Ministério das Cidades, criado em 2003, é herdeiro dessa consciência política. A partir da criação do Ministério, instaura-se no Brasil um processo de construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano com a participação da sociedade civil. Ainda em 2003, o Ministério promoveu a primeira Conferência Nacional das Cidades, durante a qual foi criado o Conselho das Cidades, que se reuniu pela primeira vez em março de 2004. As conferências municipais se multiplicaram no território brasileiro. Mais duas conferências nacionais foram realizadas em 2005 e 2007. O Conselho das Cidades é um órgão colegiado com função deliberativa e consultiva que integra o Ministério das Cidades. Ele tem por finalidade propor diretrizes para a formulação e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, acompanhando e avaliando sua realização. Para mudar a realidade urbana do seu município, o primeiro passo é conhecer profundamente os desafios que ela apresenta. O segundo passo é se capacitar para usar os instrumentos que podem ajudar a diminuir problemas como o déficit habitacional, a irregularidade fundiária, a desigualdade de acesso à cidade. Para isso, o Ministério das Cidades tem um conjunto de programas e ações no setor de habitação, saneamento ambiental, trânsito, transporte e mobilidade urbana, regularização fundiária e ordenamento territorial para contribuir com as ações locais. São programas que existem desde 2003 e que podem beneficiar muito o seu município.
De todo o conjunto de ações do Ministério das Cidades, é importante destacar 2 instrumentos estratégicos para auxiliar os municípios e os agentes públicos e sociais envolvidos com a questão urbana: o Sistema Nacional de Informações das Cidades, SNIC, e o Programa Nacional de Capacitação das Cidades, PNCC. SNIC é um sistema informatizado de indicadores urbanos com base em dados municipais geoprocessados, capaz de emitir diferentes relatórios. Foi concebido para disponibilizar informação em 2 níveis, ambos por meio de tecnologia aberta e de uso livre. O nível web, que contém dados georreferenciados e indicadores socioeconômicos de todos os municípios brasileiros. E o nível local, que consiste na entrega aos municípios de um sistema de informação geográfica livre e aberto. Por sua vez, o Programa Nacional de Capacitação das Cidades é o instrumento pelo qual o Ministério das Cidades promove, coordena e apoia programas de desenvolvimento institucional e de capacitação técnica, que tenham como objetivo atender a requisitos de eficácia e eficiência na execução de programas e projetos associados à implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. As ações do PNCC são destinadas a equipes técnicas e dirigentes das administrações públicas de municípios, estados, Distrito Federal e Governo Federal, envolvidos na formulação, condução e acompanhamento da política urbana. Destinam-se também aos agentes sociais, técnicos e políticos, assim como os conselheiros do Conselho das Cidades e dos conselhos estaduais e municipais afetos à política urbana. Apesar dos avanços, ainda há muito que caminhar na construção de cidades mais justas, democráticas e com qualidade de vida para todos. Nosso compromisso é o de recuperar o imenso passivo social de décadas de falta de investimento e planejamento em política urbana. É preciso identificar os desafios urbanos do seu município e buscar capacitação para enfrentá-los. Procure conhecer os programas, seminários e oficinas oferecidos pelo Ministério das Cidades. Eles poderão auxiliar no seu processo de aprimoramento profissional, tornando você apto a atender às demandas da sociedade por moradia e por melhor infraestrutura física e social. A qualificação fornece elementos para a tomada de decisão, transformando o agente social no formulador e implementador de políticas urbanas. Você passa a atuar como protagonista das soluções necessárias para o enfrentamento dos desafios e, em consequência, ajudará a construir uma cidade mais humana, mais sustentável. Sua cidade não tem importância apenas para o desenvolvimento do país. Ela é também o lugar onde o cidadão vive, onde cria raízes, laços culturais. Por isso, todos devemos ver a cidade como uma força ativa, uma ferramenta eficaz para gerar emprego e renda, produzir desenvolvimento econômico e uma melhor qualidade de vida, garantindo aos seus habitantes o direito à cidade, à moradia digna, à redução das desigualdades e à construção da cidadania. Este é o grande desafio que todos nós temos pela frente. Aproveitem bem esta atividade de capacitação que será ministrada agora, para refletir de que forma ela se relaciona com os desafios que o seu município apresenta. Um bom trabalho a todos!